Pessoal, boa noite para todo mundo, tudo bom? Só esperando alguns segundos aqui, alguns minutos para a gente poder iniciar. Deixar agendado aqui a hora que a gente está abrindo. Para hoje não temos problema no encerramento. Olá. Tudo bom, tudo bom? Só esperando uns segundos aqui, esperando o Virgílio chegar. Hoje a gente vai falar hoje um pouco sobre a contribuição da psicologia para a assistência social, né? A gente vai ter uma presença ilustre aqui de um grande amigo meu, Virgílio, que já está chamando aqui. Ah, deu certo. Isso, Olá, Virgílio, boa noite. você vai ter que Tudo deixar jóia? ele. Só acho que você vai ter que deixar ele na vertical. Aí No vertical? foi. Ao contrário. Né? Aí, deu certo, que bom, que Certo. legal, que legal. Vou tentar ajustar aqui ele na vertical, Uhum, porque tem um fio aqui, né, do carregador, e senão a bateria vai descarregar. entendo Deixa eu bem, acertar esse fio aqui. entendo bem. Pessoal, enquanto ele arruma aí, né, queria saber se o nosso áudio tá bom, né? Hoje eu estou testando aqui com um fone de ouvido para ver se melhora também a próprio som para sair melhor, né? Mas hoje que legal, a gente tem a presença ilustre aqui do nosso grande Virgílio, que vai conseguir contribuir bastante também, né? E um colega aqui de profissão também. Só legal. Hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas importantes, né? Que hoje vai ser o Virgílio vai falar um pouco, né, o papel do psicólogo na assistência social e também sobre o quanto que a psicologia tem contribuído para essa temática, a área da assistência social, né? A gente veio de uma série de lives aqui, né? Hoje a gente vai encerrar sobre o tema da assistência social e nada melhor que a gente conseguir finalizar com o psicólogo social. Eu Tá tô brigando aqui difícil, com né? o impedimento. Tá Mas vai dar difícil. certo. Vai dar certo. Ah, ó, você sabe que todas as lives aqui, as 3 lives que eu fiz da assistência com a Lade, é assistente social. O Paulinho, o educador aí, a gente teve problema e agora também nada melhor que também não tiver um pouco dessa descontração aqui também, né? Mas acho que agora deu certo, né, Virgílio? Só um segundo que eu acho que deu uma travada no vídeo dele. Aí, voltou. Sim, voltou. Beleza. Bom, Virgílio, agora estamos cronometrados, né? Começamos a 8h03, né? A gente está começando agora, né? Às 8h07, então a gente vai ter pelo menos aqui uns 55 minutos aqui até o final da live. Deixei anotado aqui que quando for, né, às 21 a gente tenta mais ou menos finalizar para não dar os problemas. Então, quando estiver faltando 10 minutos, eu aviso. Mas, Virgílio, Hum. que legal. Obrigado aí por aceitar o convite, né? Fico super feliz pela tua presença.
Eu acho que eu já fiz uma breve iniciação, uma breve apresentação sobre você, né? Para quem não sabe, o Virgílio, só para iniciar aqui, é uma pessoa que se formou comigo, né? Na época da PUC, um ano depois, então vai ser um bicho eterno, mas é um grande amigo próximo aqui, um parceiro de longas datas também. Já tive o prazer de poder trabalhar com ele e eu acho que nada mais justo que convidá-lo para ele conseguir participar, que eu acho que ele vai agregar bastante e trazer muito conhecimento aqui, né? Então, por favor. Então, boa noite a todas e todos, né? Para mim aqui é um prazer estar nesse debate, né? Nesse convite. Então, João, já agradeço de antemão. Acho que é sempre importante, em termos dos momentos que vivemos, a gente abrir espaços, né? Para que a gente possa trazer algumas reflexões, trazer aí alguns pensamentos, né? Em prol mesmo de uma democracia participativa, em prol, né, da contribuição que a gente pode, de algum modo, desenvolver, né, para a sociedade em geral. Então, eu agradeço. E a proposta, né, colocada aí pelo João foi a gente pensar um pouco essa contribuição da psicologia, né, de um modo geral, para a política de assistência, né, e a gente tem vários desafios dentro desta área, né, dentro da própria psicologia, mas dentro da política de assistência. Então, eu vou trazer alguns elementos, né, que possam ajudar a nossa reflexão e pensar esse momento. Eu acho que a primeira coisa é a gente situar que campo é esse de atuação do psicólogo, que é esse campo da assistência social. Então, a gente está falando de um campo que, na verdade, é um campo de proteção. Assistência é uma das políticas aí de proteção social, né? É um direito constitucional e traz alguns desafios, né? A assistência social é uma política relativamente nova no país. Se a gente for pensar em termos de organização administrativa, né, para dentro dos entes federados, ela é uma política que vem aí de 2012 para cá virar lei, né? Então é recente, embora a gente tenha a Lei Orgânica da Assistência desde de 1993, né? Então ela demorou um tempo aí, um processo de maturação para que ela pudesse ser regulamentada, né? E ainda assim, eu considero que a gente tem muita coisa para implementar dessa política. A gente, na verdade, vivenciou e vivenciamos quase que uma paralisação em termos de implementação do que vinha sendo construído em relação à política pública, né? Desde o teto da PEC, né? Conhecida como PEC da morte, que vai congelar os gastos, e isso sofre aí, vai impactar vai trazer um impacto muito importante para a área da assistência. Então, desde 2016 a gente vem sofrendo isso, inclusive aí um recorte, né, com o processo das crises políticas que a gente vivenciou, né, com o impeachment da presidenta Dilma, com essa ruptura em termos de política, né, do que veio sendo implementado pelo Temer e depois também, né, agora pelo Bolsonaro. Então, penso que é um sistema que sofre aí várias fragilidades hoje e que atravessa uma crise econômica, política, né, social e sanitária. A política da assistência é considerada um serviço essencial e a gente vai entender um pouquinho por que ela está nesse lugar, né? Então, ela compõe a Seguridade Social, né? Ela é um dos tripés da Seguridade Social, junto com a Previdência e com a Saúde. É uma política destinada à população, de um modo geral, né? Para quem dela necessita, em termos de momentos ou momentos ou situações que acabam levando essas famílias, então, a situações de vulnerabilidade social. Então, é uma política que traz aí como escopo, né, garantir a proteção social tanto às famílias, né, como os seus membros. Então, quando a gente fala de proteção, a gente está falando aí de pelo menos 3 elementos importantes, que é a proteção às vulnerabilidades que são próprias, né, do ciclo de vida. Então, a gente pensar uma criança na primeira infância,
ou mesmo na própria infância, né? Um adolescente, um idoso, um adulto, uma mulher, enfim, tem aí elementos específicos da faixa etária que pode vulnerabilizar. Então, a gente tem situações, vamos pensar a criança, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo da questão da primeira infância, porque é um público muito vulnerável, né? Que tem um processo de desenvolvimento, uma janelinha de desenvolvimento muito crucial, né? E que o mundo precisa, de algum modo, se apresentar para essa criança nessa janelinha. Então, se ele não se apresenta de forma muito pouco estimulador, pouco libidinoso, a gente tem, obviamente, aí a gente pode ter, né, um fechamento desse sujeito para com essa realidade e acarretar em transtorno, vários outros problemas. Então, isso é uma questão que a gente traz, né, a importância, por exemplo, da estimulação mãe-bebê, né, que é um dos elementos importantes aí desse período. Não só mãe, né, mas cuidador, quem está próximo, quem está junto aí. Então, esse é um tipo de proteção que a gente está tendo. A outra proteção é as fragilidades da convivência familiar, e a gente sabe que a sociedade enfrenta aí situações muito complicadas, né? Então, nós vivemos recentemente uma reforma da Previdência, né? Uma reforma trabalhista, que vai precarizando as relações familiares, precarizando as situações de trabalho, e fragilizando, obviamente, né? Reduzindo renda, fragilizando aí a questão socioeconômica da família, né? Mas não é só isso. A gente tem junto com isso um Estado, por exemplo, que a gente fala que é um Estado cada vez mais mínimo, né? Onde vai encurtando, em termos de acesso à política pública, né? O acesso a essas políticas públicas, né? Ela vai encurtando as possibilidades de acesso da população. Tá? Então, esse é um problema sério, né? Porque a gente vê emergir aí demandas sérias, né, em termos dessas questões. Então, tem questões muito específicas da contemporaneidade, né? A gente pensar, por exemplo, a modernização mesmo do trabalho, né? O neoliberalismo, em termos de precarização, né? Se precarizou o trabalho e agora se precariza também, inclusive, o próprio estado de bem-estar social, a própria política como um todo. Então, a gente olha para isso, o desdobramento dessas questões para dentro das famílias, e a gente tem toda uma história para olhar em termos de produção, né, histórica aí dessas famílias, do que elas carregam em termos de identidade. Então, o Brasil é um país que tem uma história muito complicada para dar conta, né? Então, desde a escravidão, colonização, então a gente tem grandes marcas de violência, né, na própria concepção do país, e isso traz, obviamente, marcas aí para essas famílias, inclusive hoje nessa nossa contemporaneidade. E um terceiro elemento é a busca ali pela proteção da dignidade humana, né, e o combate a todas as violações. Então, são esses três aspectos, né, que compõem o rol aí da proteção social. E aí a gente vai olhar sempre, né, enquanto política, quem é o sujeito dessa política, qual a circunstância histórica dessa família, né, que momento que ela está vivendo em termos de condições sociais, em termos de condições internas também, como que ela media, né, esses aspectos, tanto subjetivos como também, né, sociais, e compreender como isso se dá tanto dentro da família, como também nessa família no seu território, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, nas relações que ela vai construindo, né, com a cidade. Então, a gente está olhando sempre para esses três aspectos, João, que eu acho que é um pouco esse ponto. Então, assim, essa é a política da assistência. Eu queria fazer essa breve introdução, né, para a gente dizer da importância, né, a importância em termos da própria profissão, né, da psicologia dentro desse processo todo. Então, assim, da psicologia, o que é interessante a gente demarcar, né? A psicologia também na sua história, ela tem aí, né, raízes, ou, enfim, a gente não pode negar, né, esse lado elitista da profissão, né, que se perdurou aí por um bom tempo na história da construção da psicologia enquanto ciência. Muitas vezes atendendo camadas mais privilegiadas, né, com atendimentos mais clínicos, com pouco acesso da população ao próprio conhecimento da ciência psicológica.
Então, esse é um problema que a gente enfrentamos até hoje, né, porque a prática ainda ela é muito conservadora e tradicional nesse sentido. Então, dentro da assistência, a gente inclusive encontra, né, profissionais que vão nessa linha de tentar adaptar um método clínico, né, para dentro da própria, né, psicologia social, eu diria, em termos de atuação e de campo, né, da política de assistência. Então, é um ponto, é uma problemática aí, um desafio, né? O Conselho Federal, dos anos 2000 para cá, principalmente, mas se a gente for pensar historicamente, né, com a nossa nova democracia surgindo lá na década de 80, as mudanças e as transformações e os anseios por transformações, acho que dali se datam pelo menos os estudos, né? Raquel Guzzo, por exemplo, ela tem estudos que apontam isso, mas outros profissionais também, psicólogos e colegas aí da PUC São Paulo, da IR, a POC, mas o próprio Conselho Federal também, ele traz elementos, né, para a gente, ele vai fazer aí um processo de reafirmar, né, o compromisso social da psicologia como um todo para com a transformação da realidade, né? Então, existe aí todo um processo, né, de mudança do país a partir da década de 80 e que isso vai aparecendo para dentro da psicologia no sentido de uma psicologia mais comprometida, né, com a desigualdade social, né, com as questões sociais. Enfim, a gente tem, obviamente, para isso, no campo de pesquisa, uma contribuição muito significativa da psicologia social como um todo, suas diversas áreas aí, desde os estudos na linha de Martin Baró, né, mas como também na própria sócio-histórica, que, vamos dizer, mais brasileira, né, a gente tem uma psicologia que ela vai se aproximar bastante do materialismo dialético. Enfim, a gente tem outras correntes aí também, por exemplo, na Argentina, que vai buscar uma psicologia social mais articulada com a psicanálise, enfim, a psicanálise e o materialismo dialético. Mas a gente tem vários campos, então a psicologia ela assume esse compromisso, né? É óbvio que quando a gente assume um compromisso, as coisas não acontecem só porque assumiu um compromisso, né? Então a gente vê, por exemplo, o conselho, né, tentando buscar orientações, construir diretrizes. Então a gente tem parâmetros para a atuação, né, do psicólogo no CRAS. A gente tem um parâmetro criado pelo conselho também, para atuação com atendimento crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência. Existe um parâmetro também construído entre a própria categoria de classe, né, do Conselho Federal e o Conselho Federal do Serviço Social, né, constrói aí uma atuação junta desses dois profissionais para dentro do SUAS, da assistência social. Então são parâmetros, mas que muitas vezes esses parâmetros eles acabam se perdendo ou sofrendo, vamos dizer assim, de alguma forma, pressões, né? Principalmente quando a gente tem aí situações onde há, né, muita disputa em termos daquilo que a assistência vai trabalhar, né? Então, pensando em municípios, por exemplo, que a gente tem muita complementação de organizações sociais, muitas vezes há ali uma pressão da própria instituição para que o psicólogo se curve de algum modo, às ações e às missões institucionais e dificulta, de algum modo, o cumprimento dessa diretriz, né? Então, do que se trata isso, do que eu estou falando? É justamente pensar uma prática dentro da assistência, que traga um compromisso, um compromisso com a transformação da realidade. Eu acho que os profissionais, a gente não tem, sim, de um modo geral, a gente não tem uma grande diferença, né, nas diferentes formas de atuar, né, porque a gente tem, em termos das equipes, né, então os serviços, né, a assistência, ela vai se construir através de serviços, de benefícios, programas, projetos, e ela vai compor equipes para desenvolver isso. Então, os trabalhos desenvolvidos por outros profissionais que também compõem essa equipe, de um modo geral, a competência é igual para todos. É óbvio que a gente observa o domínio e o conhecimento de cada área e como cada área pode contribuir. Mas, de um modo geral, as orientações éticas e políticas da atuação em termos do trabalho técnico, do trabalho social desenvolvido com as famílias,
né, eles são iguais, né? Eles são para Uhum. todos os técnicos, de um modo geral, principalmente assistentes sociais e psicólogos. Eu não sei, né, pelo menos nessa introdução aí, o que você pensa, né? Mas eu acho que esse primeiro ponto aí que eu queria demarcar, é que a gente tem um campo vasto de atuação, a gente atua junto com assistentes sociais, com pedagogos, né, com advogados, então cada vez mais a assistência ela foi se abrindo, né? Então, desde que o SUAS foi se fortalecendo, a psicologia ela chega para contribuir para essa política, né? Agora, a gente precisa pensar como que a gente não reproduz uma prática elitizada ou uma prática tão conservadora, tão tradicional, Deu que uma travada. política de assistência talvez, né, não Só um funcione. segundo, pessoal. Deu uma travada aqui, mas acho que voltou. Tá certo. É. Mas eu acho muito legal isso que você trouxe, que eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem dois temas aí, eu acho que até que a gente conversou, que é a proteção da assistência social e como ela se materializa na política da assistência social, e mesmo a necessidade da equipe interdisciplinar e multiprofissional, né? Que eu acho que essa grande situação da compreensão sobre o quanto que as políticas públicas elas têm uma carga em um processo de alinhar com os profissionais e com as entidades e com os órgãos dentro da assistência, como pode chegar nesse indivíduo, como pode chegar nessa família, né? Como pode alinhar mesmo os equipamentos como um todo, seja o processo da educação, seja o processo chegando na casa da pessoa que atinge a família, que atinge a comunidade onde ela está inserida, né? Que chegue também nas outras secretarias também, né? Que a gente fala muito da própria relação da assistência social e sabe que ela é uma interligação com todas as outras secretarias, né? Seja a saúde, seja a educação, seja a própria relação da parte da segurança, enfim, tem diversas secretarias que estão interligadas e eu acho que a assistência é esse processo onde está mais próximo dentro da casa da pessoa, né? Eu acho que é onde está mais, cada vez mais junto desse indivíduo e eu acho que o que você está tá trazendo também, que é o próprio processo do psicólogo, que é o olhar o ser, né, o indivíduo como um ser integral, né, como ele representante, ele atuante em diversos desses aspectos, né, Virgílio? Então, João, você traz um ponto importante, né? Porque a assistência ela tem um papel, né? Ela tem aí pelo menos vários, alguns equipamentos, né? Ela se divide em proteção básica e proteção especial, né? Embora a proteção é uma coisa só, mas há essa divisão administrativa em termos de como que se organiza a porta de entrada dentro desse sistema de proteção. Então, o CRAS, ele é a porta de entrada, ele está lá no território, de fato, ele está bem perto, né, das famílias, né? Então, as famílias que vivenciam, enfim, alguma fragilidade, situações de vulnerabilidades, acabam sendo acompanhadas por esse equipamento, que tem como papel prevenir, principalmente, né, a ameaça de uma ruptura de vínculo ou de uma violação de direito, né? Então, ela vai numa perspectiva mais proativa de trabalhar preventivamente, de trabalhar o fortalecimento da função protetiva das famílias, trabalhar os vínculos, né, para que não haja uma ruptura, né, ou um agravamento em termos de violações de direito ali, né? Então, ela vai trabalhando nesse sentido. Agora, quando há já violações de direito e ruptura, a gente tem todo um sistema de proteção especial, né? Posso Que abrir é um a proteção parêntese especial só de, numa coisa? claro, Desculpa te interromper. uhum, Eu queria que ficasse claro, e aí eu acho que é legal pelo menos elencar alguns, quais são esses direitos. Porque a gente fala muito sobre direitos, só que a gente não sabe se a outra pessoa que está nos escutando é claro para ela quais são esses direitos e o que é violar esses uhum, direitos, né? Eu acho que só abrir um parêntese, eu acho que para poder, que eu acho que isso é bem claro, importante. para deixar claro, né? A gente fala de violações de direitos, né? Então, por exemplo, que direitos são esses? É o direito à dignidade, à integridade físico, né, psíquica, moral. Então, a gente fala de violações ou de situações
que roubam das pessoas esse direito. Então, por exemplo, uma violência, todas elas, né? Então a gente pode falar de violência física, negligência, violência, abuso sexual, né? Enfim, a violência psicológica, violência institucional, violência racial, né? Então, assim, no campo das violações, a gente tem o campo dos conflitos, né? Porque a relação, né? Se a gente for pensar quem é o sujeito, o sujeito, né? Tanto o sujeito que a gente atende, mas é o sujeito social, é o sujeito que compõe a nossa sociedade e que vive em grupos. E essa vivência em grupos, de algum modo, né, gera tensão. Né? Nem sempre a gente consegue buscar consenso, nem sempre reina o equilíbrio. Né? Então, a gente tem aí situações de muitas tensões, de contradições, e que isso pode gerar conflito. Conflito na tomada de decisão. Então, se a pessoa tem uma cultura mais machista, patriarcal, né, que acha que é o homem que toma a decisão, né? Então, a gente tem uma violência de gênero, por exemplo, né, ou uma situação de subordinação do sujeito ao outro, né? Então, sim, são situações de violência contra a mulher, por exemplo. Isso aparece muito. Então, a gente tem, por exemplo, essas situações. Temos a exploração sexual que já está fora do âmbito doméstico, né? Então, quando você envolve aí o uso do corpo, né, para ganhar, para adquirir, né, para fins sexuais, com o objetivo aí de sempre ter uma terceira coisa, um ganho, né, um ganho terciário aí nessa relação. Então, a gente fala de uma troca ou de uma alienação, enfim. Então, a gente tem situações, por exemplo, né, de pessoas que acabam se submetendo a situações de exploração sexual em troca de drogas, em troca de sobrevivência, né, de uma situação ali, de uma renda, ok? Então, temos situações de situação de rua, né, uma situação também quando a pessoa faz uso da rua para a sua sobrevivência. Nós temos também outras situações, por exemplo, trabalho infantil, violência contra a mulher, violência contra o idoso, e assim vai. Então, a gente fala desde uma proteção no sentido de evitar a ruptura de vínculos, então fortalecer para que aquela família consiga cuidar dos seus membros, né, consiga preservar de algum modo os vínculos com a família e com a comunidade, que é fundamental. Agora, quando esses vínculos são rompidos, a gente também tem uns serviços aí que a gente fala da alta complexidade, né, que são serviços que estão lá né, em termos de acolhimento. Então, rompeu-se o vínculo, a pessoa precisa ser acolhida, né, desde que se esgotou aí todas as possibilidades em termos de família extensa, né, porque, enfim, a gente busca primeiro evitar, de qualquer modo, a ruptura de vínculos. Então, são essas questões. Mas aí, João, se trouxe uma questão, né, porque lá no CRAS, o CRAS tem um papel de olhar para aquele território e tentar identificar quais são as demandas emergentes dali. Então, por exemplo, é um território, um bairro que tem muito ponto de tráfico, exploração sexual, saneamento básico é muito ruim, não tem acesso a ponto de ônibus, a rua não é asfaltada. Então, assim, ele vai olhar para essas demandas como um todo e ele tem, sim, um papel de articular a presença do Estado dentro do território. Mas não é só dele esse papel. Então, assim, esse é o papel de todas as políticas públicas, embora, no geral, a gestão do CRAS acaba assumindo esse lugar de tentar articular isso, de fazer essa articulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a assistência ela também tem o seu próprio objeto. Ela não só faz articulação. Essa é uma tarefa. Mas, além da articulação, ela precisa garantir tudo isso que eu estava dizendo, em termos de cobertura, de serviços, de projetos, né, de benefícios, por exemplo, o programa Bolsa Família, né, renda cidadã, auxílio locação, que às vezes está dentro da assistência, você pode estar na habitação, né, o ideal se estivesse na habitação, mas às vezes acaba dentro da assistência, né, que um olhar é equivocado, mas de alguma forma, assim, é o acesso do sujeito aos benefícios como um todo, tá? Então, eu acho que a gente tem um desafio grande, porque a forma como a ciência ela se organizou, né, ela acabou fragmentando o conhecimento sobre o homem, sobre a sociedade. Ela criou uma fragmentação, né? Então, cada vez mais nós temos aí especialistas, né, especialistas e especialistas.
E isso acaba gerando uma complexidade. Tem uma parte boa, porque a gente acaba produzindo muito conhecimento, né? Porque cada vez mais a gente aprofunda. Por outro lado, como que integra tudo isso? Então, não é à toa que, na lógica das políticas públicas, o que, que se inventou? As equipes interdisciplinares, com esse objetivo de reunir as diferentes áreas de disciplinas científicas para que a gente pudesse gerar um olhar sobre o sujeito, que fosse um olhar mais total, vamos dizer assim, em termos de totalidade, totalitariedade, assim, né? Totalidade. É, por quê? É claro que a gente nunca chega, né? Se você pegar e falar, vou escrever uma biografia de um sujeito, você vai lá, faz pesquisa e tal, conta a história dele inteira, dele ali, fala, lê, vê se está aí a totalidade da sua vida. Ele vai dizer, obviamente, que não, porque a vida dele sempre é mais que isso, né? Não tem aí ferramenta que capte toda a realidade como ela é exatamente. Mas a gente aproxima, e aí eu acho que esse é o grande ponto, porque a gente tem um desafio, porque os profissionais, de um modo geral, eu acho que tanto para o psicólogo quanto para outros profissionais que também somam essas equipes, a gente acaba sendo colocado, para quem está lá na ponta, na atuação dos serviços, numa sinuca de bico, uma cilada, é uma cilada pronta. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que as demandas cada vez mais são maiores, emergentes, imediatas, principalmente agora nesse cenário, e o Estado ele é cada vez mínimo. Não deveria ser, porque a nossa Constituição ela é garantista. Porém, a gente está vivendo um processo de neoliberalismo no país, a gente saiu de um liberalismo e estamos aperfeiçoando isso, infelizmente, e isso acaba provocando o quê? Uma redução do Estado na presença da vida das pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, desde a redução do número de profissionais que correram para se aposentar quem podia, e não houve aí a substituição. Então, assim, concursos públicos que não são realizados, às vezes até uma precarização em termos de parcerias, que alguns municípios acabam buscando uma saída, parceriza com uma empresa ou com uma ONG e não produz, não cria o concurso público. Então, assim, são situações que a gente percebe de fragilidade de cobertura aí, e inclusive dos próprios programas de transferência de renda, que acaba não abarcando toda essa demanda. Então, a gente tem uma cilada, porque, ao mesmo tempo que as estratégias elas são reduzidas, as Uhum. demandas são gigantes. Sim. E se o profissional ele não se ligar nisso, ele vai ficar fazendo o quê? Ele vai ficar controlando quem acessa o benefício esse mês, quem não acessa no outro. Ou seja, quem come hoje, quem não come amanhã. Sim. Então é uma situação de muita perversidade, de muita precariedade, e eu acho que a assistência ela não pode se submeter a esse lugar, nem os profissionais como um todo. Acho que a gente Sim. tem aí um potencial, eu acho que a psicologia sociohistórica vem contribuir com isso, eu falo da psicologia de um modo geral, ela vem contribuir para isso, e a psicologia sociohistórica que é a área que eu venho desenvolvendo, estudando, trabalhando. Então acho Sim. que tem alguns Eu, pontos aí, não sei se faz sentido, né? sim, claro. Eu até queria que você falasse um pouco sobre a visão, assim, eu acho que da contribuição da psicologia, que eu acho que é bem importante, mas eu queria frisar uma coisa, uma da sua fala, assim, sobre a diminuição do Estado, né? O Estado diminui, né? E as políticas públicas em relação a próprias pessoas que estão num grau de vulnerabilidade e aquelas pessoas que mais precisam do Estado, né? Ele diminui, mas ele não dá esse respaldo para aquilo que as pessoas realmente precisam dele, né? Que é esse processo do acesso, seja nas comunidades, seja dentro das próprias, das outras intersetorialidades que existe e que essas pessoas mais precisam, seja na relação da saúde, seja na relação da educação Uhum. ou mesmo outras coisas. Então, se o Estado quer diminuir, diminua para aquelas pessoas, pelo menos que a minha contribuição é diminua para as pessoas que não precisam tanto do Estado, mas aquelas que precisam, o que acontece com elas, né? Onde que elas, cadê acho que a própria a própria aproximação com elas que elas tanto precisam. Acho que esse fica um questionamento
e eu acho que é um questionamento que é importante, né? Se o Estado está cada vez menor, as pessoas vão precisar dele. Precisam dele, seja as pessoas de extrema vulnerabilidade que vivem na rua, seja as pessoas que têm os seus direitos cada vez mais quebrados, cada vez mais que estão precisando disso, né? Então acho que, não sei, eu acho que é um ponto importante para a gente conseguir pensar, porque senão Uhum. cada vez mais, né? Acho que assim como acontece em Portugal, né? O Estado ele é super pequeno e quem faz muito desse papel são as ONGs, né? É o terceiro setor. Outros Uhum. países acabam não fazendo, o Estado acaba não estando muito próximo, né? E quem está muito próximo são algumas empresas privadas que ficam em caráter social. Então, na verdade, elas ocupam o papel que o Estado não está ocupando. Mas aqui no Brasil, né, a gente vive 250 milhões, é um território intercontinental, né, ele nem entra num próprio processo em relação de um país pequeno assim, né? A gente tem pequenos países que são os nossos estados, mas quando a gente pensa numa política pública federal, acho que é importante a gente conseguir pensar e andar, eu acho que na mão, né, na mão pensando nessas pessoas que estão nessa vulnerabilidade social gigantesca, que existe um abismo, e eu acho que o Covid nada mais é que colocar uma lupa para essas pessoas. Então a gente percebe aí pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de frio, a gente vê o próprio Bruno Covas aí trouxe um último estudo falando sobre as pessoas que mais estão morrendo e que mais estão sofrendo com o Covid, são os pobres, são os pretos, né? São as pessoas que estão jogado à mercê da sociedade, né? Estão marginalizadas a essa sociedade. Então, se nós não olharmos para isso, se as políticas não olharem para isso, se os nossos representantes políticos não olharem para isso, cada vez mais a gente vai ter a terceira pandemia, né? A primeira do corona, a segunda do suicídio, e aí vem com um processo que aumento do suicídio, aumento do número de substância, a gente vem como transtornos mentais, a saúde mental em si, e no terceiro processo eu acho que essa continuidade das pessoas adoecendo que estão fora da sociedade em si, que são essa sociedade com a relação da vulnerabilidade social, seja num nível alarmante ou até extremo, né? Então acho que é importante a gente pensar nisso, porque se não olharem, aonde que elas vão estar? Assim como os nossos índios, assim como as pessoas que são os estrangeiros que vêm de outros países para cá, principalmente os refugiados. Acho que é isso que é importante a sociedade olhar, porque se as políticas, se os nossos representantes não olharem, eles vão estar cada vez mais e a gente se trancando cada vez mais dentro dos nossos presídios particulares, que são os condomínios, né? Mas, enfim, acho que eu só queria desabafar isso, porque eu acho que é uma coisa importante para a gente conseguir refletir, e eu acho que daí entra o próprio processo da psicologia e o olhar de nós psicólogos, né? Sobre como que a gente olha esse indivíduo, como que a gente olha essa sociedade e como é que a gente pode contribuir para isso. Não, interessante, João. Acho que a gente tem um cenário anterior à Covid e um cenário agora com ela, e a gente já começa a vislumbrar um cenário pós. Agora, o que é importante a gente demarcar? Que o estado mínimo ele é anterior à Covid, né? O estado mínimo ele não veio, né, por conta da Covid, ele já vinha em curso. Agora, com a Covid, né, eu acho que a Covid, de alguma forma, ela contribuiu para criar condições para que o estado mínimo se fortalecesse. Tá? Então, na minha análise, eu acho que vai um pouco nessa linha. Então, a gente vive assim situações, claro, que é um momento de, né, uma coisa a gente pensar a importância do distanciamento social, do isolamento social, né, principalmente distanciamento, né? Eu não gosto de usar o termo isolamento, porque a ideia não é as pessoas se isolarem. O isolamento, inclusive na assistência, a gente combate o isolamento na perspectiva, porque ele pode provocar vulnerabilidade, quebra de vínculo, né? Quando a pessoa se isola, então isso é muito presente no idoso, pessoa com deficiência, né? Então, quando a gente pensa num cenário, é um cenário de distanciamento, não de ruptura dos vínculos, né? Agora, é muito delicado, porque de algum modo o próprio distanciamento ele também pode acarretar esse maior distanciamento. Então, esse vai ser um cenário aí que a gente já vem combatendo e que vai se adensar.
A gente vai precisar olhar com cuidado pós-pandemia, por exemplo. A gente, além disso, a gente vive um escalonamento, né, das equipes, revezamento, né, a não realização de visitas, não realização de reuniões, os atendimentos agora por telefone, algumas supervisões ainda suspensas, né? A gente vê aí alguns municípios que têm um acompanhamento, áreas de capacitação das equipes que trabalham com essas famílias, que foram suspensas. Algumas conseguiram adaptar para o ambiente virtual, mas nem todas adaptaram. Algumas suspenderam mesmo como se a Covid virou, né? Precisa olhar para a Covid e esquece todo o resto. Então, assim, se rompe com um processo de construção da política e que vai precisar retomar. Precisa olhar, claro que eu acho que tem um momento de delicadeza da Covid que a gente precisa ter uma atenção, né? Mas aí precisa de um olhar do gestor, de como que ele olha para isso. Até porque a assistência ela é um serviço essencial. Então, não é essencial só no nome. Né? Ele é essencial mesmo, né? Porque a gente sabe que tem aí um impacto muito grande nesse público. Né? É um público sem renda, né? Um público sem aí uma situação mais complicada, mais precária de vida, né? Tanto em termos de moradias, enfim. Então são várias situações que a gente percebe aí, né? E essa importância, né? De um Estado mais presente. Você pega, por exemplo, de outros países que eles investiram em visita, fizeram visita em cada casa para, de fato, orientar a população com todo cuidado, mas orientando a população em termos da prevenção, dos cuidados ali necessários, e que trouxe como resultado números muito interessantes, né? Números de mortes muito baixo e tal. Então, aqui não, aqui a gente não conseguiu fazer isso, mas eu acho que falta também, a gente não conseguiu construir uma ação mais articulada. Eu acho que cada município construiu do seu jeito, cada estado tem construído do seu jeito, mas a gente tem aí uma lacuna muito grande em termos de diretrizes do governo federal, de comando único da assistência que a gente fala, em termos de diretrizes que não tem, né? Ou é muito falho nesse sentido. Então, assim, são situações que a gente vivencia e eu acho que tem municípios que acabam se destacando porque já possuem aí alguma maturidade para olhar para algumas coisas e outros sofrem mais, né, quando há esse distanciamento. Então, o estado, de fato, ele está menor. Eu acho que em Covid ele reduziu mais ainda, né? Porque as famílias que estavam em acompanhamento, de alguma forma, os serviços continuaram ali tentando buscar olhar para elas. Agora, as que estavam, houve um boom de busca por benefício, houve um crescimento de demanda, mas se retornou aí um atendimento muito parecido com um antigo plantão social que a gente tanto combateu, né? Que é um atendimento individualizado, pontual, para demanda imediata e emergente, né? E com grandes dificuldades de articular o imediato, né? Aquelas ações que precisam ser trabalhadas a longo prazo, para dentro de um plano de acompanhamento familiar, que é uma atribuição aí do psicólogo, não só dele, né, mas da dupla psicossocial, desse trabalho psicossocial. Então, eu acho que a gente tem aí esses desafios e a gente tem um problema, porque a assistência ela não está completa. Então, por exemplo, a gente tem 3 funções: proteção, vigilância e defesa. Os municípios precisariam instalar, por exemplo, a área de vigilância, que é uma área de monitoramento da política como um todo, até para balizar e avaliar como está a demanda da população e como que está essa cobertura de serviços. A vigilância tem esse papel de olhar para isso e balancear isso. Mas a gente não tem financiamento do governo federal para isso, a gente não tem, né, nenhuma outra diretriz de implantação disso mais, né? Se paralisou lá atrás. Então, quem conseguiu construir, ótimo, quem não conseguiu, enfrenta muita dificuldade para fazer isso hoje. Então, a gente tem uma política ainda incompleta, né, com muitos desafios, né, ainda com uma rede pequena, né, em termos de cobertura, em termos de cobertura de CRAS, né, quantos CRAS eu preciso ter no meu município para para ser suficiente para atender. Então, eu acho que em termos de cobertura de município a gente tem isso. Agora, em termos de política, eu acho que a gente tem um grande potencial pela frente. Eu acho que a gente tem um espaço muito, muito grande em termos de possibilidade de trabalho com a população. Mas eu acho que para isso há uma necessidade fundamental, que é o profissional, né? Aí eu vou falar mais da nossa categoria aqui, da psicologia,
né? Mas eu acho que cabe aos outros profissionais também de assumirem uma postura ética e política diante do seu trabalho social. Porque se a gente não, né, ficar lá na perspectiva só da concessão de benefícios, num trabalho muito pontual, né, individualizado, a gente não vai transformar a realidade. A gente vai só ficar ali enxugando o gelo, né? A famosa frase enxugar o gelo, mas que é apagar incêndio, focado na emergência, né? E não comprometido com a construção da sociedade. Porque eu acho que a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que adota um sistema capitalista, né? Que cria desigualdades sociais, acentua desigualdades sociais, gera pobreza, né? Gera precarização de trabalho. Enfim, é um sistema que a gente adota um modelo, né, predatório ao meio ambiente, que a gente está sofrendo agora as consequências disso. Então, assim, é um sistema que precisa também, em termos de sociedade, ser revisto. Por isso que eu acho que a psicologia social ela tem um papel, porque ela não está olhando só para o olhar do indivíduo, que muitas vezes a clínica fica muito focada no indivíduo, e ela não está olhando só para a sociedade, ela está olhando justamente para a relação desse sujeito com as microestruturas, né, familiares, os grupos que eu participo, mas também com essas macroestruturas, em termos de sociedade, né? Mesmo Estado, os órgãos, né, os órgãos da justiça, por exemplo, o mercado, né, que são essas estruturas maiores, né? Enfim, então a gente não pode esquecer desses elementos, porque aí o nosso papel é que olhar para isso, olhar para a população e construir com ela a possibilidade, né? Então eu acho que a gente tem um pouco nesse sentido, assim, é como que a gente constrói, como que a gente pode trazer esse olhar. Então eu acho que uma questão, né, que eu já anunciei, eu acho que existem algumas categorias dentro da psicologia sociohistórica que pode ajudar e dar luz. Eu acho que aí a essa questão, né, de como que a gente pode aperfeiçoar o trabalho, como que a gente pode trazer uma contribuição de fato. Eu acho que a mediação é um ponto importante, né, como que a gente olha a mediação entre o sujeito e essa totalidade, né, como que ele se articula. É muito difícil pensar o sujeito sozinho e ir lá brigar com o Estado para garantia de um direito. Ele precisa de uma cadeira de roda e não tem, por exemplo, ou de um tratamento em saúde e não tem. Né? Então, é muito difícil esse sujeito brigar sozinho. Agora, em grupo, articulado, ele vai mais forte para mediar com essa estrutura. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido. A mediação ela é fundamental, eu acho que ela é uma categoria nesse sentido. Eu acho que a gente tem a categoria de sentido e significado, e muitas vezes, didaticamente, a gente pode até olhar para elas de forma separada, mas que elas estão juntas, né? Que a gente está falando mesmo desse processo de apropriação da cultura, da vida em sociedade, do outro, né? Que se dá pela apropriação da linguagem, dos sentidos, né? Dos significados que os conceitos, né? Dos objetos que estão no mundo nos apresenta, mas também do sentido que o sujeito vai produzindo para eles, na sua singularidade, na sua história, no seu processo, né? Então, eu acho que são esses pontos aí importantes da gente olhar. E outra contribuição é não perder de vista a historicidade desse sujeito. O sujeito, ele se dá dentro de uma processualidade histórica. Algumas coisas a gente percebe que há um certo determinismo, né? Você não escolhe a família que você nasce, você não escolhe, por exemplo, se você vai, né, nascer rico ou pobre. Enfim, mas depois que você, né, sofrendo essas determinações, você tem aí possibilidade de tomada de decisão. Então, como que a gente contribui para esse sujeito, para se apropriar, ampliar o seu repertório em termos de significado sobre o mundo e sobre a realidade? Olhar criticamente, fazendo análise sobre isso, né, buscando as tensões, os conflitos dessa relação com a sociedade, com o outro, com a família, né? E dar luz a isso, né? Dentro da história dele, quais são as contradições que aparecem? Tá certo? Quais são os pontos aí, as de tensões que aparecem que esse sujeito precisa olhar? Então, assim, a gente utiliza, né, como método a própria dialética, né, o próprio materialismo dialético como método de trabalho, né, como técnica, como método e como teoria.
Isso dentro da psicologia sociohistórica. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque a antítese, ela não se produz sozinha, tá? A gente precisa, na verdade, contribuir com os nossos usuários para que eles produzem aí outras ideias, né? Ou enfim, coloquem o pensamento para funcionar, né? Em termos de tentar observar campos e elementos alienados, né? Naturalizados, muitas vezes, enfim, que a gente pode problematizar, refletir sobre e produzir uma consciência sobre esses elementos. Então, a própria consciência de classe social, a consciência de sociedade. E eu acho que não tem um outro jeito de se dar isso senão pela participação, pela compreensão da própria cidadania, né? Eu acho que a assistência ela trabalha com aqueles sujeitos que estão incluídos, de algum modo já participam, né? Quem está incluído de algum modo participa, quem participa de algum modo está integrado à sociedade. E agora Uhum. a gente tem também os sujeitos que não estão integrados, que não participam. Então, assim, como que a gente traz os sujeitos para participarem? Eu acho que essa é uma principal contribuição, né? Então, a gente tem todo um conhecimento, falando da sociohistórica, mas a gente tem contribuições de outras correntes e abordagens da própria psicologia para dentro da assistência, que podem dar luz nesse sentido de como que a gente pode produzir com esses usuários ações mais coletivas, ações voltadas aí para uma questão mais política mesmo, de resgatar esse sujeito político para Uhum. um processo de emancipação e não para um processo de controle, né, de quem acessa benefício ou não. Claro que o benefício é importante, acessar ele é importante. A gente precisa se colocar numa posição aí para além disso. Eu acho que Sim. são esses pontos aí, viu, João? Perfeito. E eu acho que daí, eu acho que a gente entra nesse próprio processo que a gente está hoje e a gente, eu não sei, eu sou um defensor um pouco de tentar compreender e tentar, eu tento ser otimista, né? E meu Uhum. otimismo, ele vai um pouco nessa situação extrema que a gente está vivendo e que, por exemplo, isso que a gente está tendo hoje, de conversar sobre esses pontos e conseguir levar isso à casa das pessoas, a gente quebra algumas barreiras e ressignifica nossa relação com o Uhum. achismo. E a gente começa a levantar um pouco de fatos, né, com profissionais que são da área, e aí eu acho que vem um pouco desse serviço que eu tento trazer às pessoas, né? Por exemplo, sobre esse tema, sobre assistência social, levar a casa dela, seja para os profissionais, sejam para as pessoas, né, para conseguirem, eu acho que questionar sobre isso, né, e questionar qual que é a participação delas também dentro desse todo o enquadre que eu acho que você trouxe muito bem e que eu acho que foi muito bom. E esse vídeo aqui, ele é atemporal, porque ele vai sair daqui, Uhum. vai continuar na rede social, vamos colocar no YouTube, a gente vai levar as outras pessoas e eu acho que mobilizar a nossa classe como um todo, não só a nossa classe de nós psicólogos, mas mas a classe também da assistência social, a classe da saúde, a classe da educação, a classe que seja esse processo Uhum. intersetorial e que haja essa comunicação, né, para que as pessoas participem da sociedade de uma forma mais atuante e não simplesmente só num processo de observar, né? Observar ele é importante, mas é importante também cada um ter um processo da sua atuação para que essas pessoas também que sejam atendidas e ao público que é atendido pela assistência também possa se mobilizar, também possa ter o seu espaço e que possa se construir também esse espaço cada vez, eu acho que mais próximo e cada vez que eles possam atuar de uma forma muito importante, né? Que o ser humano é um ser participativo e é um ser em movimento. Então vamos também colocar em movimento para a gente conseguir também ter a nossa ação. Uhum. Eu queria, acho que trazer um pouco de algumas falas. A gente está nos últimos 5 minutos. Eu queria trazer uma última coisa aqui que a Maria Aranha, né, minha mãe, ela trouxe uma coisa que eu acho que tem uma fala legal aqui, que ela muitas vezes percebe que o profissional luta para mostrar para os seus gestores a importância da política pública da sua pasta nas ações integradas. Então, existem também muitos profissionais que acabam levando muitas situações como uma situação de tentar trazer esse gestor de uma forma positiva ou não, né?
Aí eu acho que Uhum. vem um pouco também da própria coordenação e supervisão também dentro dos próprios serviços, né? Sejam dos gestores para com as pessoas que prestam serviços a ele, ou seja também o inverso também das pessoas, dos profissionais também com os seus gestores, né? Uhum. Eu acho que a gente tem um desafio aí, né? A gente tem pouco tempo para explanar sobre o tema, mas eu acho que Sim. pensar gestão estratégica, gestão operacional, seria fundamental olhar para isso. Né? Na verdade, é uma sensibilidade entre áreas, né? A gente tem a área da gestão e a área técnica, e essas áreas precisam mesmo dialogar, né? Como que elas encontram campos de interlocuções, porque as duas possuem desafios de lugares diferentes, né? Bom, eu queria agradecer, viu, João, esse espaço, agradecer aí a participação do pessoal, deixar aí o meu contato aí no Instagram, né? Então, enfim, para que a gente possa continuar dialogando e proporcionando mais espaços nesse sentido. Sim, obrigado. Acho que obrigado pelo convite. Agradeço aí a parceria mais uma vez na vida, na profissão e agora nas redes sociais, né? Eu acho que foi super bacana toda essa contribuição que você trouxe, essa vivência, essa experiência. Fica o convite aí também a todos, quem quiser conhecer sobre o seu trabalho, né, sobre a Primore, aí eu acho que tem no post de ontem aí da minha rede, tem o da Primore para poder te conhecer, Virgílio também, depois você deixa, eu vou deixar depois na live os dois contatos para quem tiver interesse também de conhecer. E que também, Virgílio, eu acho que é uma coisa importante para a gente conseguir finalizar. A gente está no mês de agosto, né? E esse aniversário aqui é nosso compartilhado, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo, né? E eu acho que nada mais justo que eu acho que a gente trazer um psicólogo para fechar essa relação da assistência social e da gente conseguir mostrar como é importante que nossa classe esteja junto, né? Muito bom. Uhum. Não, sem dúvida, né? A gente tem um desafio grande aí com essa sociedade, né? Com a transformação da sociedade para um lugar, né? Vamos pensar não de um jeito, vamos dizer assim, né? Infantil, né? Mas é um lugar mesmo de transformação, um lugar de relação com o usuário, de relação com o Estado, um lugar de participação. Sim, que legal. Obrigado aí, Firmigélio, mais uma vez. Agradeço a todo mundo. Só para conseguir finalizar, o próximo tema agora a gente finaliza da assistência social e agora a gente vai falar sobre educação, Uhum. né? Acho que Obrigado. vai ser uma coisa Uhum. bacana, né? Vamos falar sobre educação com profissionais diversos da área aí que eu acho que vão conseguir contribuir, seja educação formal ou seja educação inclusiva, que eu acho que é extremamente importante, né? Estamos todos juntos e misturados. Virgílio, muito obrigado, obrigado para todo mundo. Conseguimos encerrar pela primeira vez no tempo. Muito bom, muito bom. Legal. Obrigado, João. Obrigado ao pessoal que comentou, o Paulo, né, a Aranha. Muito legal revê-los também. E até mais, viu? Até breve. Até Outra mais. Valeu, oportunidade. galera. Obrigado. Namastê. Falou.